crianças, e o inimigo não quer isso, que nós nos aproximemos de Deus já desde cedo. Então, queridos irmãos e irmãs, temos que estar sempre unidos a Deus. Assim como Jesus nos fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quer dizer, o ramo está grudado na videira, firme na videira, porque do contrário ele seca e vem a ser colhido e jogado no fogo. Temos que estar sempre em harmonia com Jesus, em sintonia, pois ele nos diz: aquele que permanece em mim e eu nele, este dá muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Pois sem mim nada podeis fazer. Então, já que você pegou a sua palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo de 24 a 27, vou proclamar essa palavra. Acompanhe. Diz assim: assim, todo aquele que ouve essas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, conforme podemos observar, queridos irmãos e irmãs, a rocha, ela é composta de pedras, fundamentos. As pedras são Jesus, a palavra de Deus, que é a Bíblia, a Sagrada Escritura, e a Igreja Católica. Então nós, casais, constituídos no sacramento do matrimônio, temos que estar fundamentados em Jesus, a palavra de Deus e a Igreja Católica. A primeira pedra, Deus, como alicerce inabalável, como enaltece o salmista dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Salmo 126. Então eu pergunto, quanto ao relacionamento de vocês, ou quanto ao nosso relacionamento, como nós casais estamos nos preparando espiritualmente, eticamente e moralmente para viver eternamente juntos para a construção de um lar, para receber os filhos, na alegria e na dor, na saúde e na doença? Quem edificará a casa? Ou seja, quem edificará a nossa casa? Os padrões morais da sociedade? A boa ética social? A psicologia educacional? Queridos irmãos e irmãs, isso tudo, sem Deus, são apenas areias. A segunda pedra é a Bíblia, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Jesus vem nos dizer que uma família edificada sobre a rocha não cai. Isso é uma promessa de Jesus. Por que não cai? Porque esta família vai estar cultivando os ensinamentos da palavra de Deus. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 24, diz assim: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Queridos irmãos e irmãs, em contrapartida, eis outro conselho de São Paulo, em Efésios 5, de 25 a 26. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. E ainda, diz assim: assim os maridos devem amar as suas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher,
ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 28. Parece meio contraditório, não é, queridos irmãos e irmãs? Como a esposa vai ser totalmente submissa a seu marido se ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja? E como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela na cruz. Um amor incondicional. Jesus já faz de propósito. É para nos dizer que eu e você, nós, que eu só vou ser feliz se fizer minha esposa feliz. E ela só vai ser feliz se fizer o seu marido feliz. A terceira pedra, queridos irmãos e irmãs, é a Igreja Católica. No Salmo 121 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus vem nos prometer que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. Nota-se que Jesus nos dá uma condição para sermos igreja, que estejamos reunidos em 2 ou mais pessoas, para que ele, o nosso Deus, possa manifestar-se em nós. E quando falamos de igreja, falamos de comunidade reunida, povo de Deus reunido, assembleia reunida. E quando falamos desse conjunto, falamos da Santa Missa. Isso mesmo, Santa Missa. Aqui eu quero frisar a importância da Santa Missa como nossa maior oração. A Santa Missa é a mãe de todas as orações. Ela é importante, primordial, por vários motivos, queridos irmãos e irmãs. Mas quero destacar 2 motivos para que ela possa fazer parte necessariamente da vida do casal. O casal, a família não sobrevive sem a missa. O primeiro, na Santa Missa o Senhor nos convida a recebê-lo na comunhão da palavra e no sacramento da Eucaristia. A palavra de Deus diz para nós, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus vem nos dizer em João 6,53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás a vida em vós. Mas São Paulo, presta atenção, mas São Paulo nos exorta em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 24 a 29. Quem come da carne do Senhor e bebe do cálice indignamente, está cavando a sua própria condenação. Queridos irmãos e irmãs, abastecido com as armas que Deus nos deu, podemos travar uma batalha tomando algumas atitudes para sermos verdadeiros cristãos autênticos. Porque quando somos casais, somos uma só carne. Eu vou repetir. Quando somos casais, somos uma só carne. E quando não agimos como uma só carne, o encardido se aproveita e nos tira toda a santidade possível para merecer o céu. Nos tira toda a santidade possível para merecer o céu. Ou seja, aquela santidade, aquele estado de graça, ele vai nos tirando e nós vamos perdendo o céu. Então vamos aqui citar algumas. Eu quero dar a vocês algumas coisas que eu coloquei em prática na minha vida conjugal, com a minha esposa, desde o momento que nós nos conhecemos, né? Que nós consideramos importantes para que um casal cristão possa viver no mundo de hoje. Algumas dicas. Por exemplo, a cama de casal é um altar para nós. A cama de casal não pode ser profanado, queridos irmãos e irmãs. Porque existe hoje alguns casais modernos, não é verdade, que gostam de separar as suas camas, dormir separados. Não, nós temos que comungar do mesmo altar, pois a cama é o nosso altar. Façamos comunhão, ali nós conversamos, ali nós rezamos, ali nós partilhamos as nossas diferenças, ali nós fazemos as nossas relações sexuais como comungamos verdadeiramente de corpo e de alma.
Então, a cama do casal não pode ser profanada, aquele altar não pode ser profanado. Queridos irmãos e irmãs, é igual a casa. Alguns casais modernos se acham modernos, não é verdade? Tem que evoluir conforme o mundo evolui e acham que devem também morar em casas separadas. Isso não existe. A minha esposa, entre aspas, é a minha cruz. O marido é a cruz da esposa, aonde há uma comunhão, onde há um crescimento junto, aonde há uma santificação. A esposa santifica o marido santifica a esposa, há um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual. Então temos que conviver em comunhão, em comunidade, formar verdadeiramente uma família. A segunda dica que eu quero passar é com relação ao salário que ganhamos, dos nossos trabalhos. Nós somos uma só carne, nada deve ser separado. O salário é um só, porque existem aqueles casais super modernos que o marido tem seu salário, a esposa tem o seu salário, e eles nem compartilham, nem sabem quanto um ou outro ganham. Não, meus queridos irmãos e minhas irmãs, uma só carne, um só salário. O que eu quero dizer com isso? Reúne todas as suas despesas, aquilo que vocês têm que pagar, peguem o salário de vocês, uma única conta bancária. Para que separar as contas bancárias? Façam uma conta conjunta. Quem não deve não tem, não é confiança plena. Ver quanto temos que pagar, pagou as dívidas, sobrou aquele dinheiro, e aquele dinheiro nós vamos utilizar, aquela sobra vamos utilizar para nos divertir, aquela sobra vamos utilizar para comprar uma roupa, aquela sobra vamos utilizar para comer uma pizza com os filhos, para fazer um passeio, enfim. O casal tem que ser harmônico, o casal tem que ser um só. A mesma coisa eu digo que é o item 4 é com relação às redes sociais. Não é verdade? Hoje eu canso de ver casais, queridos irmãos e irmãs, que tem uma conta no Facebook, uma para o marido, uma para a esposa, colocam fotos independentes. Não, colocam as fotos juntos. A minha rede social, o meu Facebook, se vocês forem ver, é com a minha esposa. É junto. Quem não deve não teme. Isso até ajuda a nos policiar. Uma só senha. Uma outra coisa importante, queridos irmãos e irmãs, marido não leva a esposa para o motel. Esposa não leva marido para o motel. Ali não entra o Espírito Santo de Deus, ali não entra os anjos de Deus, ali só entra o encardido. Fora que, como que eu vou levar minha esposa para um ambiente onde eu não sei nem como são trocadas as roupas de cama, e se é que são trocadas? Aonde vai homem com homem, mulher com mulher, aonde acontecem orgias, aonde vai até animais, meus irmãos e minhas irmãs. Como nós podemos frequentar um ambiente desse? Se nós temos um altar, como eu já disse antes, dentro da nossa própria casa, um verdadeiro altar, que é a nossa cama. Então, um motel não é um lugar onde um casal cristão vá ter as suas relações, a sua intimidade. A sua intimidade é na cama da sua casa, é no altar da sua casa. Enfim, queridos irmãos e irmãs, essas são dicas para que possamos não conviver com o mundo de hoje, e sim buscarmos sempre a santidade e sermos movidos sempre com a oração. Sempre com a oração. A oração tem que fazer parte das nossas vidas. Em Mateus capítulo 18, versículo 19 a 20, diz assim o nosso Senhor Jesus: digo-vos ainda isto, se 2 de vós se reunirem sobre a terra para pedir seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, queridos irmãos e minhas irmãs, bastam 2 pessoas, e um casal são 2 pessoas. Então ele está prometendo para nós, se nós nos reunimos para pedir seja o que for ao Pai, Ele nos concederá.
Se são 2 ou 3, repito, significa dizer que o casal em oração não está sozinho. Existe uma terceira pessoa que se chama Jesus no meio deles, no nosso meio. É por isso que o encardido se enche de ódio, queridos irmãos e irmãs, porque é promessa de Jesus estar no meio de nós quando nos retiramos em casal para fazer nossas orações. Então, mediante tantos ensinamentos, mediante tanto conselho que o Senhor nos deu nesse dia, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que Ele possa nos ajudar a verdadeiramente testemunhar o que foi dito para a gente. Peça ao Espírito Santo que você possa, junto com o seu marido, junto com a sua esposa, junto à sua casa, ser uma casa santa, em busca da santidade. Esposa, peça o auxílio do Espírito Santo para que você possa santificar o seu marido. Marido, peça o Espírito Santo de Deus para que você possa santificar a sua casa. Peça o auxílio do Espírito Santo para que a sua casa seja verdadeiramente uma igreja doméstica. Entregamos tudo isso ao nosso Pai querido e à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com o testemunho de vossas vidas. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.